Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Wellington, você vai respondendo aqui mais uma questão de química para vocês envolvendo a parte de soluções, concentrações, tá? Então já vai continuar o vídeo comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba, a nossa meta, chegamos aí aos 44.300 inscritos, tá? Lembrando que no nosso canal tem questões de matemática, física e química dos mais variados conteúdos e no final do vídeo vai aparecer 2 cards, um botão de inscrição e outro com a playlist para você continuar estudando por aqui. Olha só, a questão diz assim: qual a massa do hidróxido de sódio necessária para neutralizar totalmente 200 ml de uma solução de 0,01 molar de ácido sulfúrico, tá bom? Então você tem o seguinte aqui, ó. Vamos lá, você tem o ácido, que é o H2SO4, que vai ser aqui na ideia do hidróxido de sódio. Vamos anotar as informações de cada um deles. Eu tenho o volume do ácido aqui, o volume vai ser de 200 ml, vou chamar de V1. 200 ml, ok? E eu tenho a sua molaridade, vou chamar de M1, 0,01, ok? Sem problema nenhum. E aí você tem do outro lado, que é o hidróxido de sódio, ele quer saber qual a massa, vou chamar de M2, certo? E, obviamente, eu tenho o seguinte, ele quer que eu neutralize. A ideia de neutralizar vai ser o seguinte: o número de mol de um lado vai ter que ser igual ao número de mol do outro. Então vai ser número de mol do 1 igual ao número de mol do 2. Você tem que saber que o número de mol pode ser calculado pela massa sobre a massa molar, ou o número de mol pode ainda ser escrito pela molaridade vezes o volume, tá bom? E aí, dependendo de como os dados são informados, você vai usar ou a primeira, ou a segunda, ou as duas ao mesmo tempo. Nesse caso, na primeira, eu tenho uma molaridade e o volume. Então, aqui eu vou colocar assim: molaridade do primeiro vezes o volume do primeiro. Tá? No segundo, eu tá falando da massa, então vai ser a massa do 2, com certeza, sobre a sua massa molar. Então, fazendo a devida substituição, você tem o seguinte: qual é a molaridade do primeiro? 0,01. Qual é o volume do primeiro? Está em 200 ml. Para fazer essa conta, você tem que transformar isso aqui em litros. Então, você volta 3 casas, vai ficar quanto? 0,2. A massa nós queremos descobrir, mas dá para descobrir qual é a massa molar do segundo, ou seja, a massa molar do hidróxido de sódio. E aí você vai para uma tabela, não é? Ó, hidróxido de sódio. Vamos descobrir aí, seria o sódio, o oxigênio e o hidrogênio. O número atômico do sódio é 23. Então fica 23 vezes 1, só tem 1 ali. Então fica 23 gramas por mol. Do oxigênio é 16, só tem 1, fica 16 vezes 1, dá 16. O hidrogênio, a massa atômica é 1 vezes 1, dá 1. Então, quando você somar tudo isso, vai dar 40 gramas por mol, que é justamente a massa molar do hidróxido de sódio. Então, você coloca aqui, ó, o 40, tá? De forma que você tem 0,01 vezes 0,02. Isso vai te dar 0,002, tá? Igual a quem? A massa do hidróxido, tá? Sobre 40. Quem está dividindo passa o quê? Passa multiplicando. Então, você vai passar a ter M2 é igual a 0,002 vezes 40. Então, o M2 será de 0,08 gramas. Portanto, resposta gabarito, letra E. Tá bom? Então é isso. Se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe. Inscreva-se no nosso canal.
e até a próxima resolução. Valeu!